quais são as 3 características essenciais, indispensáveis para trabalhar comigo. Eu sou o Miguel Cavalcante, do Beef Point do Agrotalento, e essa é mais uma sacada especial para você do Agrotalento, uma sacada com o tema gestão de pessoas, uma série de conteúdos sobre gestão de pessoas. E as 3 características mais importantes para trabalhar comigo, seja do estagiário ao sócio, né, precisa ter 3 características essenciais. Primeira característica é o drive, né? A vontade, a energia, a alegria, o entusiasmo, né? Eu não consigo trabalhar com pessoas pilha fraca. Eu não consigo trabalhar com pessoas que andam devagar. Eu não consigo trabalhar com pessoas que não têm essa vontade, essa energia, essa vontade de fazer as coisas acontecerem, porque isso é muito, muito importante para a gente ver as coisas, porque a gente vai ter dificuldade, a gente vai ter problema, a gente vai ter pedreira pela frente. E a gente precisa ter pessoas que têm essa vontade dentro delas, tem esse brilho no olho. E eu aprendi essas 3 coisas com um dos grandes gurus de negócio e tecnologia nos Estados Unidos, uma pessoa que eu admiro muito. E quando eu li a primeira vez isso, eu falei, caramba, isso é perfeito, se aplica totalmente a mim, eu vou usar daqui pra frente, né? A primeira, então, é essa, é a vontade, é a energia. Em inglês é o drive, né? A segunda coisa, qual é a segunda coisa essencial para trabalhar comigo em qualquer área? A segunda coisa é curiosidade. Curiosidade, como assim, Miguel? Por que curiosidade? Curiosidade porque o que a gente faz hoje vai mudar. O que a gente precisa saber hoje vai mudar amanhã. Então a gente precisa ter uma pessoa, a gente precisa estar rodeado de pessoas que têm curiosidade de se perguntar como que vai ser, o que vai acontecer, o que aconteceu, como que funciona, que entendam, que buscam entender o porquê, que buscam entender como que o sistema roda por trás, como que o mecanismo opera, porque é isso que as pessoas que têm habilidades incríveis fazem. Elas entendem como as coisas funcionam. Elas querem desmontar o brinquedo e depois montar de novo. Tudo bem se sobra algumas peças depois que você termina de montar, mas precisa ter essa curiosidade de entender como é, de entender como é que pode ser feito diferente, de entender por que funcionou, de entender por que não funcionou, de fazer perguntas, mesmo que sejam perguntas desconfortáveis, pessoas que têm curiosidade de entender, de aprender. Por quê? A maioria das coisas que a gente vai estar fazendo daqui a 5 anos, a gente não sabe ainda. Então essa capacidade de se perguntar, de se questionar, de ter curiosidade, de ir atrás, é essencial para trabalhar comigo. Eu acho isso essencial para qualquer negócio. Se a pessoa, inclusive se a pessoa não tem vontade, que é o número 1, e não tem curiosidade, para mim é um indicativo de que ela está num negócio errado e que ela não gosta, não tem o menor interesse e nem quer desenvolver o interesse naquilo que ela está fazendo. Então eu tenho muita atenção a isso, né? Fica atento a isso, é uma coisa bem relevante, né? Você ter essa curiosidade, exercite a sua curiosidade, começa a olhar, né, pelas coisas e se perguntar como é que podia ser, como é que eu posso aplicar isso no meu negócio. Outro dia no Snapchat, né, um amigo meu viu meu Snapchat e falou assim, esse Miguel é maluco, ele vai no supermercado, né, eu postando no supermercado, tava vendo uma garrafa de uma bebida lá, e aí era uma garrafa comemorativa, eu, caramba, que legal isso aqui, você fazer uma garrafa comemorativa e tal, pô, como é que eu podia usar isso no meu negócio? Como você pode usar isso no seu negócio? Então eu tenho uma curiosidade incrível de entender como as coisas funcionam, de entender o porquê das coisas, de entender o que aconteceu antes, de entender como que a cabeça da pessoa funciona, como que a cabeça da pessoa funcionou para chegar naquela conclusão, para chegar naquela ideia. Eu tenho uma curiosidade incrível e eu quero trabalhar com pessoas que também têm essa curiosidade. E o terceiro ponto, qual que é o terceiro ponto essencial? É o terceiro, mas não é menos importante que os outros, é ética. Ética é inegociável, né? Para mim é inegociável isso. Você não tem como você trabalhar com pessoas que não têm a mesma ética que você e estão dispostas a negociar a ética. E o que é uma coisa que me chama muita atenção, que eu tenho isso como uma essência minha. Sem fazer nenhum juízo de valor de quem não tem, eu tenho e eu busco isso, eu quero isso, eu valorizo isso e se você não tem isso, tá tudo bem, mas você não vai trabalhar comigo. E também não muda nada porque o mundo é muito grande, né? Mas uma coisa que eu lembro de ver um artigo numa revista bem conhecida inglesa sobre negócio e economia, e ela falando que as grandes empresas multinacionais estão cada vez mais focadas em pensar em ética, porque quando você tem funcionários espalhados pelo mundo trabalhando sem uma cultura ética forte, a quantidade de problemas que começa a acontecer é muito grande. Então, para mim, assim, uma coisa que no meu negócio pequeno, que eu tô aqui, né, e tal, é essencial, é inegociável. É incrível ver como grandes empresas estão atentas a isso e pensar que isso é uma coisa que não dá
para abrir mão, né? Então as 3 coisas para mim é vontade, é curiosidade e é ética. Essas 3 coisas são inegociáveis para mim. Se um dia você for trabalhar comigo, se um dia você for de estagiário a funcionário, a diretor, a sócio meu, lembre-se disso, que essas 3 coisas são essenciais para mim, são inegociáveis, são importantíssimas, eu quero viver o tempo todo de acordo com isso. Bom, quero que você deixe um comentário aqui embaixo com uma ideia, com uma sacada, com uma pergunta, com uma sugestão do que você achou desse conteúdo aqui. Segundo, marca um amigo seu aqui nos comentários para que alguém possa também acessar esse conteúdo. E terceiro, compartilha com a sua rede, com seus amigos por e-mail, por Facebook, só clicar, tem um botãozinho aqui de compartilhar, de share, compartilha e leva essa mensagem para mais gente. Parabéns por você estar aqui se atualizando, se informando, buscando se tornar uma pessoa melhor, mais competente no lado pessoal e do lado profissional. Essas 2 coisas andam junto, né? Parabéns por essa busca de se tornar você mesmo na sua melhor versão, se tornar quem você realmente é. Um abraço e eu te vejo no próximo conteúdo. Tchau, tchau!